E hoje a gente vai fazer a pauta de uma forma bem completa, com uma ilustração maravilhosa, que o nosso doutor gastroenterologista, doutor Marcos Belotto, bem-vindo! Obrigado. Trouxe pra gente nesta segunda. Ficou bom, hein, doutor? Gostei. Você que fez? Não, Como me ajudaram, ajuda, né? Como ajuda, né? Feminina. Ó, gente, mas ficou bacana. Que bom. Aqui não tem como não imaginar o que está acontecendo com o nosso corpo. Vamos lá. Antes da gente começar com a dinâmica ao vivo, bem-vindo mais uma vez. Para a gente entender o que é a diverticulite. Ela é uma inflamação, enfim, é uma infecção. São duas coisas diferentes. Doença diverticular é a presença dos divertículos. Certo. Diverticulite é quando você tem uma inflamação e uma infecção local. Mas o que é divertículos? E daí é por isso que a gente trouxe a ilustração, que são bolsas, como que a gente pode falar uma bexiga que tem dentro do intestino. Tá. Então o intestino, inicialmente, ele é liso. Tá, e aqui a gente está fingindo que a gente está esticando o intestino. Isso. Ele tem lá, né, o vai e vem dele, nós esticamos, ó. Isso. E a gente aqui cortou o intestino para a gente ver que os divertículos têm essas boquinhas, que são os dos divertículos que quando entope, que causam a infecção. E eles ficam com essas bexiguinhas, com esses divertículos, daí que vem esse nome. Tá. Depois, como a gente vai assistir também no filme, o entupimento dos divertículos é que causa todos os sintomas e dores nos pacientes. Isso. Vamos colocar então a ilustração que a gente tem nas imagens, depois nós vamos fazer um teste ao vivo que você trouxe aqui, ó. Grãozinho de milho, olha lá, então aí no vídeo. Aqui a gente está vendo o nosso intestino como que é, como você bem disse, ele é meio tortinho. E esses seriam os diverticulites? Não, esses são o que? A mucosa do nosso intestino, tá, onde são absorvidos o quê? Os alimentos. Com o passar do tempo, a gente vai criando essas bolsinhas, que são os divertículos, que são as bexigas que a gente mostrou. Tá. Em algum momento, e depois que a gente vai falar sobre alimentação, intestino preso, o que é mito, o que é verdade sobre grãos, pode ocorrer o quê? O entupimento dessa bexiga. O entupimento desse divertículo ali acaba aumentando, infeccionando e o que ocorre? Uma ruptura, em última instância, desses divertículos. Esses divertículos eles vão enchendo de água, em determinado momento eles podem romper. Tá. Se você rompe, o que tem dentro dos divertículos? Fezes. Vai cair fezes dentro da cavidade abdominal. Aí está. Aí a gente tá com um problemão. O problema. Eu vou colocar já a perguntinha, que já tem perguntinha, que eu deixei um tempo, já falei da pauta, já tem, né, um tempo desde o início do programa, já chegou perguntinha. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Ana. Um beijo pra você. Então, ela foi já direto se a diverticulite tem cura. A pergunta que a gente deixou já é uma pergunta que vai aí, já vamos dizer assim, no final da nossa pauta, até que a gente entenda. Então, eu vou pedir pra gente segurar um pouquinho, que agora eu tenho uma pergunta pra te fazer. Como, então, que esses grãozinhos ou alimentos, e aí a gente já vai falar a parte de alimentos, que já a gente vai entrar com uma mesa maravilhosa, vamos ter uma nutri para orientar isso, o que pode, o que deve ser evitado. Como ele vai se depositando? É algo fisiológico? Não. Isso é uma coisa que, conforme a gente foi entendendo ao longo dos anos, foi mudando. Antigamente, quem teve em algum momento uma crise de diverticulite, era proibido de comer uma série de alimentos, sementes. E o que acontece? Hoje, o mais importante é você ter o hábito intestinal de não ter o alimento, o intestino preso, tá. E o alimento que você for ingerir tem que ser bem o quê? Mastigado. E isso é relativamente fácil de entender e por isso que a gente trouxe. Pipoca, que sempre foi foi muito falado, que quem teve alguma crise nunca mais poderia comer. Hoje, a ingesta de grãos, você pode ser feita, porém, o seu hábito intestinal, as suas fezes, tem que estar não com constipação, não estar presa e ter uma boa mastigação. Entendi. Porque como a gente ilustrou aqui, se você tem as fezes endurecidas e ainda não mastiga, não tritura bem o alimento, o grão do milho pode entrar dentro de um divertículo. Principalmente se ele for da forma que a gente fala hipertônico, isso é, ter a entrada pequena,
pode impactar ali e causar diverticulite. Só que aí, doutor, por exemplo, até que a pessoa tenha uma primeira crise, ela não investiga se ela tem uma predisposição para ter diverticulite. Sim. E aí é um susto, né? A estimativa é assim, 30% dos pacientes com mais ou menos da população com 60 anos tem divertículos. Tá. 60% da população com 80 anos tem divertículos. Então é uma população muito grande. Porém, menos de 25% dos pacientes que têm divertículos vão ter alguma crise de diverticulite. Entendi. Agora, tem algo que vai... Deixa eu colocar a perguntinha do público, a Glaucia falou que já está pronta, e depois eu sigo para a minha. Porque é interessante isso, entender que público tem mais predisposição, então, para o aparecimento dos divertículos. Então, perguntinha do público antes, na tela. Obrigada, Ariane, um beijo. Quais fatores, então, aumentam a chance de ter diverticulite? Hoje já se sabe? Sim, as chances são pacientes idosos, porque conforme a gente vai tendo um envelhecimento, as paredes do nosso intestino vão tendo uma frouxidão e que permite ter o que? Essas saculações. Além disso, uma dieta pobre em fibra e uma constipação. Por quê? Isso gera um aumento da pressão dentro do intestino, com isso precipita a criação desses divertículos. Então, tanto na prevenção de ter divertículos, como na prevenção, quem já tem o divertículos, de ter novas crises, o hábito intestinal deve ser o mais saudável possível. Então, a gente está falando aí, de repente, de algo que pode, enfim, ocorrer mais nas mulheres do que nos homens, porque as mulheres têm mais constipação? E elas têm a chance de ter mais crise quando tem esses divertículos. E o que vale a gente lembrar que a dieta, quando a gente fala em alimentação no paciente que está em crise, é totalmente diferente da dieta de um paciente que já teve essa crise, mas hoje em dia está sendo... Está tudo controlado. Com tudo controlado. Enfim, tem divertículos, mas não tem a inflamação deles, ou enfim, os alimentos se depositando. Já já a gente vai mostrar um ao vivo, mas tem mais perguntinha para você. Olha lá, na tela. Obrigada, Camila, um beijo. Então, como que a gente vai fazer o diagnóstico da diverticulite? Camila, o diagnóstico ele começa com dor abdominal, geralmente é localizado no lado esquerdo, embaixo ventre que a gente fala. Pode estar associado à febre e principalmente pode ter uma alternância ou de o intestino estar preso ou ter diarreia. Mas o que leva o paciente ao reconhecimento é que é uma dor localizada geralmente no lado esquerdo e essa dor ela tem um caráter progressivo. Tanto é que antigamente se chamava da apendicite do lado esquerdo, porque ela começa com dor e ela vai aumentando. Tá, então é claro, chega um momento que ela vai precisar de ajuda, porque a dor realmente aumenta e não cessa. Sim, porque como a gente tá, quando você tem a crise, você tem uma inflamação e uma infecção, se você não tem um tratamento específico, ela não cessa, ela só vai progredindo. Tá aí, tem mais perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Débora. A diverticulite pode causar infecção generalizada? Sim, Débora, pode levar... Após isso, a óbito, sim. Por quê? Como a gente falou no início do programa, quando você não para o processo, esses divertículos rompem. Quando o divertículo rompe, cai fezes dentro da cavidade. Você continua não tendo o tratamento adequado. Essas fezes dentro da cavidade caem dentro da circulação sanguínea, infecção generalizada. Puxa vida, eu conheço um caso bem sério, bem grave, de internação aí que... A pessoa quase faleceu. Agora, o quadro vem acompanhado com febre muitas vezes, né, doutor? É algo que assim, chama atenção a dor e que pode ter febre. Sim, a febre é um dos sinais de complicação. Então, é um alerta sempre para a gente quando o paciente tem crise de diverticulite associado à febre, ele pode ter a complicação. Então, a gente sempre investiga o exame que a gente faz habitualmente, a tomografia, para a gente ver se tem o quê? Coleção dentro da cavidade abdominal ou não. Na imensa maioria das vezes, o tratamento com dieta e antibiótico terapia resolve. Felizmente, em poucos casos, precisa realizar cirurgia para o tratamento. E como que a gente descobre, se a gente não tiver a crise, por exemplo, então não teve o rompimento, que já é aí a parte mais de urgência,
da diverticulite, mas que algo, se você não fizer a prevenção correta, seja na forma da alimentação ou que você contou das fibras e tudo mais, isso pode acontecer. A pessoa consegue em exames de rotina? Sim, são os exames que a gente consegue ver muitas vezes numa tomografia se consegue ver e na colonoscopia. A colonoscopia também. Como pacientes acima de 50 anos têm indicação de realizar colonoscopia na prevenção do câncer coloretal, então, geralmente o paciente acaba descobrindo que tem os divertículos e daí você acaba tendo uma orientação sobre isso. Tá aí. Agora, só ter os divertículos não vai causar dor, não muda nada. Nada a vida. Como a gente falou, a minoria dos pacientes vai ter uma crise, entendeu? Então, a grande maioria convive com os divertículos, não sabe nem que tem e não tem a crise. Não acontece nada. A gente tem 3 imagens para mostrar, olha só, vamos começar com a primeira, daqui a pouquinho a gente vai repeti-las aí para falar da parte da alimentação. Foi aquilo que você explicou. Então, que podem surgir os divertículos, Sim. que são as bolsinhas. São as bolsinhas. E essas bolsinhas, elas o quê? Elas podem entupir e gerar o quê? O processo de inflamação e infecção. E vale lembrar que o maior motivo, a principal causa de gerar esse entupimento é o endurecimento das fezes nessa região. Tá. Então, toda a dieta, como depois vai ser comentado no próximo bloco, gira em quê? Manter o hábito intestinal saudável. Puxa vida. E essa história de intestino é segundo o cérebro, coisa e tal, também imagino que a pessoa que tenha já os divertículos e que corra mais risco para ter a infecção e tal, ela já apresente outras coisas que quando o intestino não está 100%, a gente já pode apresentar. Então, assim, uma imunidade mais baixa, Sim. a gente pode considerar? Sim. Uma pessoa, então, com uma pele que não está, às vezes, respondendo nem com tratamentos estéticos, a pele também, quando o intestino não está legal, pode não estar legal, tudo Sim. isso. E vem associado a isso é o quê? A mudanças, principalmente também de humor, ansiedades geram alterações da parte intestinal, por isso que, se a gente, quando no consultório, a gente tem muitas queixas, principalmente da parte do sexo feminino, sobre a constipação. E quando a gente vai conversar, a imensa maioria das vezes a gente resolve mudando o hábito alimentar, ingesta de líquidos, principalmente água, e exercício físico. Quando a gente põe esse tripé, a gente fala, é um problema chato que eu não consigo dar um comprimidinho e resolver. Eu dependo muito mais do paciente colaborar. Disciplina, né? Aliás, eu pedi para os meninos mostrarem, a nossa mesa está montada aqui ao lado. Já já a gente vai falar da parte nutricional, então, porque eu acho que estão chegando perguntinhas já, né, Glaucia? Do que deve comer, do que deve ser evitado, né? O que é o mais importante, então, para quem tem aí os divertículos e quem já teve a crise da diverticulite. Aí, ó, tá tudo bonitinho aí, ó. Durante a crise, depois da crise, a Alexandra Saharovski vai contar já já. Tem mais uma foto pra gente colocar na tela, então, pra gente entender aí. Então, são 3 imagens, olha lá. Então, aí mais próximo, quando ele tá inflamado. Aí mostra os divertículos quando eles não estão inflamados e o vermelho é quando o divertículo está inflamado. Tá. É importante o paciente ter a noção que quando você começa a ter 2, 3, 4 episódios de diverticulite, esse paciente, ele merece uma atenção especial. Porque cada vez que você tem uma crise, você tem uma chance maior de ter um rompimento desses divertículos e ter uma complicação maior. Então, existe pacientes que eles começam a ter uma coisa que a gente fala de diverticulite de repetição. Esses pacientes, sim. Existe um tratamento e uma orientação diferente da grande maioria dos outros pacientes. Vamos fingir então, doutor, que isso aqui é antes de mostrar a próxima imagem, será que dá para você colocou um aqui, aí vai entupindo. A pessoa pode chegar a ter a dor, uma super dor, que nem a gente comentou, e ter a febre, sem que ele tenha estourado, só que apenas esteja, enfim, se manifestando? Pode. Por quê? Muitas vezes você não ocorre a ruptura do divertículo, mas o processo infeccioso acaba gerando dor e os divertículos, aqui a parede abdominal, num processo de bloquear, eles encostam na parede. Então, quando ele encosta na parede, a gente palpa, acaba ocorrendo a dor. Então, você pode, isso é bom, quanto
mais precoce o paciente tem a dor, mais ele procura ajuda. Claro, não precisa esperar. Não necessariamente uma dor abdominal nessa região quer dizer que teve a ruptura, não. Teve um processo infeccioso e inflamatório. Mas pode ser que tenha tido a ruptura também, e aí a urgência é ainda maior. A última foto, então, olha lá, a imagem que a gente tem para mostrar. Aqui a gente consegue ver, são duas coisas. A presença dos divertículos e ali as complicações que a gente estava falando. Porque o entupimento gera tanto infecção como uma outra patologia que é menos rara, mas que deve ser levada em conta, que é o sangramento. Tá. Então, geralmente, quem tem divertículos tem o quê? Uma infecção nessa região, mas pode também ter sangramentos. Por quê? Você vai inflamando essa região, com o tempo a mucosa vai o quê? Escarificando e rompe um vaso. E o paciente acaba tendo sangramento. Isso nas fezes? Nas fezes. Visíveis. Assim. Isso. E o tratamento, tanto na fase aguda para o sangramento, como para inflamação e infecção, é deixar o quê? O intestino repousar. Então, é fazer uma alimentação que não gere o quê? Uma grande distensão do intestino, uma grande fermentação. Por quê? Como eu falo, se você tem uma distensão na perna, você vai se recuperar mais rápido no repouso do que você correr uma meia maratona. A mesma coisa é o intestino em vigência de crise. Entendi. Tem mais perguntinha do público, vamos fazer já então a alimentação. Olha lá, na tela quem escreveu pra gente. Já a gente vai falar então se tem cura, né? Marli, um beijo, obrigada. Minha mãe tem diverticulite, ela apareceu após uma cirurgia e tudo que come dá diarreia. Como controlar então? Eu não entendi direito qual foi a cirurgia que ela fez. Mas ela não falou, né? Ela não citou exatamente. O que acontece é, se a cirurgia que ela fez retirou uma parte do intestino, você tem que ver o segmento do intestino que foi retirado, se foi fino ou grosso. Tá. Através disso, você faz uma adequação alimentar para diminuir a diarreia e muitas vezes a gente dá alguns sais intestinais que eles ajudam a absorver água e diminuir a presença da diarreia. Entendi. Muitas vezes, quando você tira uma parte do intestino grosso, dependendo qual é o lado que você tira, principalmente o lado direito, pode dar esses quadros de diarreia. Mas alimentação mais algumas medicações, você consegue, na imensa maioria das vezes, controlar esse quadro de diarreia e ter o paciente ter uma qualidade de vida um pouco melhor. E, de fato, quando a gente está falando, a gente mostrou ali nas imagens, a dor é desse lado, então tem um lugar ali do intestino que é o mais comum que tenha divertículos. Sim. Não é no intestino inteiro, pode ser? Pode. A imensa maioria no ocidente, os divertículos são mais no lado esquerdo. Nossa, engraçado. No oriente, é mais no lado direito que ocorre. Mas, existe alguns casos que você tem uma doença que a gente fala universal do cólon. Todo o intestino grosso tem os divertículos. Mas a grande maioria das crises é sempre no lado esquerdo. Tá aí. Tem mais perguntinha. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Daqui a pouquinho alimentação, hein? Jéssica, um beijo, obrigada. Qual a diferença da diverticulite, então, aguda? É quando há o rompimento ou não? Você tem doença diverticular, isso é, eu sei que eu tenho divertículo. Certo. Quando ele inflama e infecciona, eu tenho uma diverticulite aguda. Certo. A diverticulite crônica é quando você tem infecção e inflamação várias vezes. Isso é, o paciente já teve 7 crises. Então a gente fala que ele teve tem uma diverticulite crônica e quando dá a nova crise, agudizada. Entendi. Agora, para responder a pergunta que a gente deixou, acho que foi da Ana, né? Tá prontinha? Vamos colocar na tela de novo, olha lá. Obrigada, Ana. Então, se a diverticulite tem cura, e aí já emendo, tanto quanto para aquele paciente que descobriu os divertículos e teve uma vez essa inflamação, ou para aquele também paciente que já teve um rompimento e já teve fezes aí, enfim, num caso um pouquinho mais grave. A doença diverticular, ela só tem cura se você retira o segmento do intestino e deixa só o segmento sem os divertículos. Certo. Mas isso
é a exceção, são menos de 10% dos pacientes que têm crise. Agora, o que acontece é, a imensa maioria dos pacientes que têm doença diverticular vai ter 1 ou 2 crises de diverticulite e acabou. Então, ele está curado da diverticulite. Certo. Mas ele não está curado. Você não consegue tomar algum remédio que vai fazer desaparecer o divertículo. A única forma de desaparecer o divertículo é operando o intestino e retirando aquele segmento que tem. Mas isso eu volto a frisar. É um número mínimo dos pacientes que têm a indicação. Tá. Muitas vezes o paciente tem uma crise e vem no nosso consultório querendo ser operado. Não é assim. São casos específicos porque envolve uma cirurgia e uma ressecção intestinal. Que aí, claro, envolvem outras coisas, né? O porte é maior da cirurgia. Para que tudo funcione depois adequadamente. Sim. Agora, se retirados, eles podem voltar? Em outros lugares? Pode, né? Pode. A Carol sempre com as perguntas inteligentes dela, pode voltar. Não é, porque a gente fica numa expectativa, eu sei que quem tem e tal, então é bom saber de tudo, né? Porque quando você opera o paciente, você fala, nós vamos tirar o segmento intestinal doente, mas isso não impede de você ter um hábito intestinal sadio. Por quê? Senão o paciente continua erroneamente levando esse hábito intestinal, a mesma coisa que ocorreu nesta parte do intestino vai ocorrer na outra parte. E é genético o aparecimento dos divertículos? O aparecimento em si, não, mas vamos supor que você tem você tem constipação excedentária. Tá. A sua filha tem a constipação excedentária, ela vai ter uma propensão maior, mas não é ligado a uma alteração genética. Isso não existe ainda a comprovação disso. Hábitos de vida estão diretamente ligados ao aparecimento. Associado principalmente com o sexo feminino. Tá aí, gente. Tem mais perguntinhas, Glaucia? Agora acho que tem mais perguntinhas da parte da alimentação. Eu vou agradecer o doutor, mas peço que você fique um pouquinho, caso surjam mais perguntas, a gente possa linkar também com a alimentação. Ah, tem? Ah, então vamos colocar essa que eu acho legal. Uma pergunta de exame, eu tinha perguntado há pouco quais exames, né, são feitos, e perguntando a colonoscopia. A colonoscopia, digamos que é o padrão ouro. Sim, ele é o padrão ouro, e lembrando que não pode ser feito em vigência da crise. Por quê? Como a gente vai insuflar gás, vai distender. E lembra o que a gente falou, na crise tudo que a gente não quer é o quê? Distensão do cólon. Então ela tem que ser feita depois de caráter eletivo, com o paciente fora da crise. E até o líquido, a quantidade de água que entra, enfim, tudo tem que ser bem certinho. Sim, né? a alimentação, principalmente nos primeiros dias, tanto é que quando o paciente tem muita dor, muita infecção, a gente não dá nem alimentação. A gente deixa absolutamente de jejum. Depois vai começando com líquidos e depois vai tendo essa progressão. E essa progressão não tem muito fórmula mágica, porque você vai vendo o paciente dia a dia, vendo como que está a parte abdominal, para ir liberando a dieta. Esse caso que eu conheci foi mais ou menos isso. Uma semana, sim, com soro, claro, mas a parte alimentar teve que deixar o intestino ali descansando mesmo, dormindo alguns dias. Sim. E muitas vezes esses pacientes, se eles não obedecem depois, eles voltam a ter nova crise. E geralmente esses, sim, são candidatos à cirurgia. E é pior, né, doutor? É pior. Tá aí. Nosso queridíssimo gastroenterologista, sempre com uma aula, doutor Marcos Belotto. Quem quiser acompanhar o trabalho, pode ir lá no Instagram, @doutorabreviado Belotto. Belotto com 2 T's, @doutorabreviado Belotto, tudo junto. Você encontra um trabalho dele nas redes sociais.